Muito bem, vamos lá? A gente agora vai fazer a nossa tela de login. Bem, eu criei já aqui a pasta do nosso projeto, certo? Criei uma pasta chamada Sistema 2.0, aonde dentro dela eu coloquei já as imagens que nós vamos utilizar e coloquei as fontes que nós vamos utilizar no projeto. Essas imagens, vocês podem olhar aí abaixo na descrição que vai estar o link para poder vocês baixarem ela e nós vamos utilizá-la para poder desenhar a nossa tela bem bacaninha, tá certo? Bem, vamos lá. Deixa eu ir aqui para o Atom. Já está aqui a pasta do nosso sistema e é o seguinte, uma coisa que vocês precisam entender. Como a gente vai trabalhar com várias janelas, uma janela que abre outra janela, eu geralmente não opto por trabalhar com o código desse abre e fecha dentro do arquivo que vai ser a própria janela. Eu não sei se eu consegui entender, explicar direito, mas vamos fazer assim. Eu opto por ter um outro arquivo e esse arquivo é o principal. É esse arquivo que vai abrir a tela de login. Se você logar corretamente, é esse arquivo que vai abrir a parte do seu sistema, digamos assim. Então eu desenvolvo com uma outra lógica, né? Não é a tela de login. Se o login estiver correto, ela fecha e depois abre a outra tela. Não é bem assim. É um arquivo gerente, meio que uma fábrica de processos, certo? Um arquivo gerente que vai abrir o login e se o login estiver correto, ele fecha e é esse arquivo gerente que vai abrir a tela principal do nosso sistema, tá bom? Então, apenas a nível de testes, eu vou fazer a tela login ser executável, ela mesma ser visível. Mas depois, quando a gente passar para o desenvolvimento do sistema, a gente vai eliminar isso. E quem vai carregar ela é outra parte do sistema, tá certo? Então, vamos lá. Eu estou falando isso justamente porque vocês vão ver umas pequenas diferenças na forma de desenvolvimento para aquilo que a gente viu. Como a gente estava aprendendo como fazer, não tinha muito sentido de fazer já dessa forma. Agora vocês já vão entender o sentido, então a gente coloca na prática isso que eu acabei de falar. Tá certo? Então, vamos criar um novo arquivo aqui e essa vai ser a view login, tá bom? .py. Por que view? Porque eu estou desenvolvendo através do MVC, tá certo? A metodologia de desenvolvimento MVC. Então, como vão ter várias telas, eu coloco view aqui na frente justamente para poder ficar tudo muito bem organizado. Então, quando eu quiser ver as telas, eu procuro logo por view. Quando eu quiser ver o controle, eu procuro por control. Quando eu quiser ver o modelo, eu procuro por model. Tá? Então, eu acho que fica muito mais organizado dessa forma. Então, essa é a view login. Muito bem, vamos lá. Então, vamos construir a nossa janela. Deixa eu pegar o arquivo base, né, que isso já poupa um trabalho para a gente não precisa ficar revendo coisas que a gente já viu. Então, vou abrir aqui o sistema 2.0, vou colar ele. Cadê? Não precisava nem colar, na verdade. Deixa eu abrir aqui, primeira janela, janela 1, copia e cola. Pronto. Deixa eu testar para ver se está funcionando perfeitamente. Ok, vamos lá. Então vamos ver. É o seguinte, eu vou mostrar logo para vocês a primeira das diferenças do que a gente vai fazer. E essa diferença ela diz respeito a essa seçãozinha aqui, tá certo? O que é que eu vou fazer? Esta seção ela não vai ficar visível desta forma, ela vai ser alocada dentro de uma função. Então eu vou colocar aqui, ó, o máximo à esquerda possível, ou seja, a parte principal do sistema, def executa. E aí eu vou vincular isso daqui para cá, tá certo? Então, para que isso? Simplesmente porque quando eu rodar, vou executar mais uma vez aqui, ó, tá vendo? Nada acontece. Por que nada acontece? Porque o código só vai ser executado quando a gente chamar o executa. Aí agora eu vou rodar mais uma vez, note que aconteceu. Isso serve para quando a gente criar a gerente, a gente possa chamar executa e ela fazer a janela aparecer. Tá certo? Então, deixa eu ver se está ok mesmo aqui.
Prontinho, vamos lá. Muito bem, então com base nisso a gente vai fazer a segunda mudança, tá certo? O que é essa segunda mudança? Se nós deixarmos esta linha 13 dessa maneira, vai criar um pequeno conflito no nosso código por causa disso aqui. Deixa eu abrir a documentação do Qt. Prontinho. Aqui, vamos lá em detalhes, aqui em detalhes. Você for dar uma lida na documentação, ele vai dizer uma coisa para vocês. E essa coisa é o seguinte: a gente só pode ter um objeto do tipo QApplication, tá certo? Isso quer dizer que se você tentar abrir duas janelas, você vai ter um problema. Ele vai dar um erro e não vai executar, tá certo? Então, para resolver esse problema, a gente vai mudar a forma como nossa janela é exibida. E a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. MyApp, ao invés de receber QApplication, a gente vai dizer que ele vai receber QApplication.instance. Tá certo? Isso pega a instância do QApplication. Aí agora a gente vai testar se MyApp is known. Aí a gente diz que MyApp vai receber que application sys.argv. Tá certo? Então, essa mudança, aí agora vem a criação da janela, exibe, executa e pronto. Isso aqui não vai existir, certo? Por quê? Porque quem vai fechar é o gerente. É o gerente o responsável por sair do sistema. Então, vamos botar aqui executa e vamos deixar aqui, por enquanto, o sysexit. Deixar o sysexit aqui. Pronto. Executa, abre e fecha. Por quê? Porque quando a função terminar eu saio. Por que eu estou botando esses dois juntos? Porque quando a gente acabar a gente vai apagar essas duas linhas. Tá certo? Aí eu deixei juntinho aqui, porque se eu deixar aqui em cima eu posso acabar esquecendo. Então deixa eu organizar aqui para ficar mais bacana e mais fácil de ler. Vou executar. Pronto. A janela está executando perfeitamente. Então, com essa mudança agora, MyApp primeiro pegando a instância e depois recebendo o QApplication, a gente consegue carregar duas janelas ao mesmo tempo. Então o código já está pronto para poder fazer isso. Tá certo? Então agora, como eu não vou mexer mais nisso, eu vou fechar aqui a função e a gente vai começar a desenvolver. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir a nossa janela. Tá certo? Então, colocar aqui, descer uma linha, vamos lá. Primeira coisa, colocar um tamanho fixo na janela, já que a tela de login não pode ter o tamanho modificado. Então self.setFixSize, a gente vai colocar 400 por 600. O título self.setWindow. Opa, agora sim. Syscad, vamos botar assim, login. Prontinho. Syscad é o nome do nosso sistema, login, tá certo? Que é a tela que a gente está carregando agora. Então, self. Lembra nos exemplos que eu mostrei que a tela de login é totalmente branca, tá certo? Então a gente vai habilitar set, letra maiúscula, pronto. Autofill background, habilitar pintar e agora a gente vai pintar. Então self.setStyleSheet e a gente coloca o código CSS responsável por isso, que é o background color, dois pontos e a cor que a gente quer, que é white. Lembrando que essa cor pode ser em hexadecimal também, se você prefere. Ponto e vírgula aqui no final para não dar problema. Prontinho, está construída a janela. Vou executar lá aqui rapidinho para ver se não tem nenhum erro. Está aqui a janela com o tamanho correto, 600 de altura, 400 de largura e a cor pintada de branco, com o título já correto. Tá certo? Então vamos lá. Vamos botar aqui
Vamos agora começar a construir a janela. E esse processo de construção do interior, no caso, o interior da janela, a gente faz dentro das funções, certo? Para ficar mais fácil de organizar. Nós vamos ter três funções. Vamos fazer três coisas dentro dessa janela, tá certo? Deixa eu rodar aqui rapidão. Nós vamos fazer só duas. Vou fazer duas porque eu usei o Fixed Size. Se a gente tivesse usado o Set Geometry, talvez ele não tivesse ficado no centro da janela. Aí a gente ia fazer uma função para colocar no meio da tela. Mas como estamos usando só o tamanho, ele mesmo gerencia o meio da tela, então a gente só precisa fazer duas coisas. E essas duas coisas são o def, definir formulário, recebe self, eu vou botar um PES aqui para poder não dar erro, e o def, definir imagens, que recebe o self também. Pronto, nós vamos criar essas duas funções aqui que vão construir a nossa tela. Então vamos começar pelo definir formulário, certo? Eu botei o PES justamente para poder não dar erro na hora de executar, certo? Porque é um código, se você está estudando Python, você sabe que uma função sem nada, quando você tenta executar, ele vai dar um erro. Então a gente coloca o PES aqui para poder ele passar direto, certo? E não esperar nada daquele trecho dali. Prontinho, vamos lá definir o formulário. Muito bem, primeira coisa, eu já falei para vocês que eu vou usar aquela Holloway como fonte do nosso sistema. Então vou trazer logo ela, que aí eu já monto tudo com sua fonte específica. Então fonte igual a que fonte. Isso está na pasta fontes. Deixa eu conferir o nome da pasta mesmo, para poder não dar erro. Ah, pronto, eu botei underline na frente, underline fontes. Vem aqui, então, underline fonts, barra. Eu fazendo isso, a gente pode poupar tempo aqui, ó. Clica aqui, F. Opa. Clica aqui, e aí a gente vai usar a Medium. Acho que acabava sendo mais prático se eu tivesse digitado. Às vezes o caminho mais curto é o mais complicado, mas enfim, resolvemos. Então tá aí, e o tamanho da fonte, set point size 11, tá certo? Muito bem, vamos colocar os elementos na tela. Bem, eu mostrei para vocês, quando a gente estava vendo as partes separadas do formulário, que a gente pode usar um label e uma caixa de texto, né, para poder usuário. Só que eu não gosto muito dessa forma. Eu prefiro a caixa de texto com um placeholder dentro. Eu acho que fica mais elegante. Então eu vou fazer dessa maneira, tá certo? Vou criar o primeiro campo de texto, que eu vou chamar de txt usuário. Ele vai receber que line edit e dentro eu vou digitar self, que é o lugar onde ele vai ser colocado, tá certo? Agora eu vou configurar ele. Então txt usuário ponto set placeholder text e usuário. Prontinho. Vamos colocar a fonte txt usuário.set fonte com a fonte que a gente vai usar e por fim txt usuário ponto. Bem, a gente usava o mov. Quando a gente usava o mov, ele ficava do tamanho padrão do elemento. Agora a gente vai definir um tamanho, tá certo? Para poder ficar bacana na janela da gente. Então a gente vai usar o set geometry. Ele vai ser afastado 10 da esquerda, 240 do topo, 381 é a largura dele e 41 é a altura. Tá certo? Então 10, 240, 381 e 41. A gente já pode testar, vai dar erro. Eu já me lembrei de cara aqui que vai dar erro. Por quê? Quer dizer, não deu erro por um motivo. Eu não chamei a função. Então aqui, self.definir formulário. Pronto, agora eu estou chamando a função. Agora sim, se eu rodar vai dar erro. Por quê? Porque falta o que fonte e o que line edit na importação. Então vamos importar esses carinhas aí para poder não dar problema. Então
que line edit e o que fonte que é do QTGui, se não me engano, não é isso? É isso mesmo. Então, from paisage2.qtgui import que fonte. Agora sim, vou executar ele. Prontinho. Ó a telinha aqui, já no lugarzinho dela, e com o placeholder funcionando. Vamos fazer o campo da senha. Então, definir formulário. Deixa eu fechar essa função aqui para não ficar atrapalhando a gente. A definite também. Pronto, aí fica só a que a gente está trabalhando aberta para poder não atrapalhar. Então, txt senha recebe que line edit, que vai ser colocado em self, que é a minha própria classe, a minha própria janela. Então, txt senha ponto set placeholder text senha, que é o que vai aparecer escrito. Txt senha ponto set fonte, a fonte que a gente está fazendo. E txt senha vai ser colocado em set geometry. A boa parte das medidas elas são as mesmas do outro campo, do campo de usuário. A gente só vai mexer, certo, no afastamento do topo, que é justamente o que organiza um embaixo do outro. Então vai ser afastado 10, só que ele vai ficar em 320. Vai ter os mesmos 381 de largura e os mesmos 41 de altura. Então, uma F6 aqui para a gente testar. Prontinho. Olha os dois aí. Falta mudar uma coisinha só, que é o fato de que a senha não pode exibir os caracteres como padrão, certo? E a gente sabe que é só mexer no echo mode. Então vamos lá. Txt senha.set echo mode e que line edit echo mode password. Prontinho. Testar. Deu um errinho aqui, que line edit não foi definido. Ó, ela é minúsculo. Prontinho. Prontinho. Usuário e senha. Pronto. Os elementos de entrada de texto já foram colocados. Vamos colocar o botão. Muito bem. Então, aqui agora vem o botão. Então, btn logar, que é a nossa variável, vai receber um QPush button. Vai estar escrito logar nele e a gente vai colocar na nossa própria tela. Agora, btn logar, as mesmas coisinhas, tá? Colocar a fonte, colocar o posicionamento e a gente vai aplicar uma coloração nele, porque ele tem uma cor específica, né? Ele é um esverdeado ali mais ou menos. Então eu vou. Vamos lá. Então, set fonte, fonte, prontinho. btn logar.set geometry, ele vai estar em 10, 390 de afastamento do topo, 381 de largura e 41 de altura. Pronto, falta só uma coisa, deixa eu só testar aqui, vai dar erro por causa do botão que a gente não importou. Do lado aqui, que push button, F6. Pronto, o botão logar está aqui, né? Só que obviamente não está realizando nenhuma ação. E as cores do nosso sistema são em base de verde, né? São baseadas em tom de verde. Deixa eu abrir aqui. Então aqui, IMG, então essa tonalidade aqui é a cor do nosso sistema, tá certo? E por falar em cor, né, você, assim como eu tenho certa dificuldade de gerenciar cores, certo? Eu trabalho muito bem com colorações, eu opto por usar esse site. Eu uso esse sitezinho aqui que ele me ajuda bastante a organizar as cores, tá? Color Mint. Ele tem umas paletas que vocês podem pegar como referência para poder trabalhar, certo? Eu vou sempre na base da sorte, eu clico aqui em Generate, ele gera uma paletazinha aqui,
certo? E aí eu uso essas referências aqui embaixo para poder trabalhar, tá certo? Então, sair aqui da tela. Prontinho. Então, é esse o tom de verde, a cor do nosso sistema. Então, vamos lá aplicar esse carinha no nosso botão. Cadê aqui? Botão logar. Bem, eu já comentei com vocês que para poder colocar a coloração, a gente trabalha com a folha de estilo na mesma lógica do style sheet do CSS, né, para quem desenvolve para web. Então a gente vai btn logar, fazer a mesma coisa que a gente faz para colocar a cor do plano de fundo, a gente vai fazer no nosso botão, que é set style sheet, tá certo? Só que aqui a gente vai mudar em duas coisas, tá bom? A gente vai colocar aqui, ó, background color, e aí a gente vai colocar a cor, certo? Eu falei para vocês que a gente pode colocar tanto no hexadecimal quanto o nome da cor, quanto e outra, vou mostrar em outra forma para vocês aprenderem, né? RGB aqui, o padrão RGB, tá certo? Então, ó, 7 de vermelho, 105 de verde e 114 de azul. Essa é a nossa cor, tá certo? Vocês aí, obviamente, podem colocar da cor que vocês acharem mais interessante. Vou carregar ele aqui, ó, a coloração aplicada. Obviamente que a palavra logar, ela ficou quase ilegível, né? Para pessoas com baixa visão ou com algum tipo de daltonismo, isso pode dar um problema. Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar a letra branca aqui para poder dar um destaque. Então, para isso, a gente vai inserir um outro comando. E os comandos em CSS eles são separados por ponto e vírgula, tá certo? O que coloca a cor da frente, ou seja, a cor de primeiro plano, que é o que determina a cor da fonte, é apenas color, certo? Então, color, e aí eu vou usar outra metodologia, ó, vou usar o nome agora, prontinho, ponto alt. Então, olha só, a gente tem uma forma de dar cor, que é através do RGB, outra forma que é através do nome mesmo da cor, e a outra forma, não, aqui em cima eu usei o nome da cor também. Eu podia usar hexadecimal para mostrar, mas para poder não ficar um vídeo longo, eu vou deixar dessa forma mesmo. Então aqui tem duas formas de determinar a cor, tá certo? Através do padrão RGB ou através do nome, vocês escolhem o que vocês acharem mais pertinente, certo? Então, enter aqui. Vamos rodar para ver se funcionou. Olá, logar escrito em branco. Então vamos fazer a próxima parte do sistema, colocar a imagem de logo aqui na parte de cima. Muito bem, então a gente vai agora para a definição das imagens, tá certo? Então aqui está definido o formulário, terminamos, espero que vocês tenham entendido essa parte direitinho. Vou fechar a função aqui para poder ela não ficar poluindo a tela e vou abrir aqui o definir imagens. Vamos trabalhar com ele. Bem, o definir imagens, eu já comentei com vocês que a gente trabalha com o repositório da imagem, tá certo? Então a gente trabalha com o lugar onde a imagem vai ficar. A imagem do centro da tela e a imagem da base, elas são dois labels, né, como a gente viu nas outras aulas. Então eu vou ter uma label aqui em cima e uma label aqui embaixo, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar o código para poder ficar legível, né? Ficar lógico, a gente não perder o raciocínio. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer logo as três imagens que a gente vai usar para dentro do nosso código. Se você não viu as três imagens, elas são as seguintes, ó. A imagem que vai ficar no centro da tela, certo? Na parte do meio ali. A imagem que vai ficar embaixo, que é aqueles riscozinhos para poder ficar bonitinho. E essa imagenzinha aqui, que é a imagem que fica no topo, na barra de título, certo? Que é o ícone do sistema. Então, vamos lá. Vou apagar esse PES aqui. E vamos lá, vamos aqui. App-icon, que é o ícone do sistema, vai receber que ícone. Ele está onde? Em imgs barra favicons, favicons, se não me engano, ponto .png. Deixa eu conferir se foi isso mesmo. Favicon no singular, perfeito. Ponto .png.
Agora a imagem do login, aquela imagem do mail, a imagem do usuário. Então, img login recebe que icon. Esse QIcon está em imgs barra icon login.png. Por fim, a imagem da base, da parte de baixo. Então, img base QIcon. E essa imagem está em imgs barra... Opa, esqueci do underline aqui. Ó. Underline imgs icon login base.png. Eu decorei, não sei se está certo. É o icon login base.png. Pronto, certinho. Perfeito. Então, trouxemos as três imagens para dentro do nosso código. Agora que as imagens já estão dentro do código, a gente vai arrumar, tá certo? Então, vamos lá, vamos arrumar uma por uma. Para poder começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o pixmap da imagem, certo? São duas imagens que a gente vai usar dentro da tela e uma vai ficar fora, na barra de título. Então essas duas imagens aqui, ó, que vão ficar dentro da tela, a gente precisa traçar o mapa de pixels. Então eu vou fazer logo isso aqui. Vamos chamar aqui de pixmap logo, que vai receber img login ponto pixmap. Pixmap. Perfeito. Depois que eu organizei ali, deu para descobrir que ele vai ficar com 191 de largura por 191 de altura. Tá certo? E agora o pixmap da base vai ser a mesma coisa. img base ponto pixmap. A base, ela tem a largura, é igual à largura da janela. A largura da janela é de 400. E a altura dela é de 220. Tá certo? Então, está definido aí os mapas dos pixels das duas imagens que a gente vai usar dentro da nossa tela. E o ícone, como vai ficar fora do que ter o widget, a gente não precisa fazer esse procedimento daqui. Tá beleza? Então vamos agora construir nossas imagens. Se a gente rodar aqui, certo? Não vai aparecer, simplesmente porque as imagens precisam de um repositório para poder existirem. E esses repositórios são os labels. Então, ó, label logo, recebe que label, que vai ser colocado em self. Tá certo? Eu vou botar algo escrito aqui porque se der algum erro, a gente sabe exatamente qual foi a label que deu um erro. Então aqui é a logo. Tá certo? Label logo ponto set pixmap. Ou seja, coloque esses pixels, esses mapas de pixels aqui. Como é a label logo, obviamente é o pixmap de logo. Tá certo? Agora a gente vai posicionar label logo. Aqui, neste caso, não é o setGeometry. Por quê? Porque a gente já determinou um tamanho para o mapa de pixels. Então, o label ele se adequa sozinho. A gente vai usar o move mesmo. Tá certo? Então, vai se afastar 100 da lateral e 10 do topo. Tá certo? Então, vamos rodar aqui. Opa, não apareceu. Ah, claro que não apareceu. Isso aqui está na função definir imagens. A gente precisa chamar ela self.definir imagens. E precisa também, eu já vi que eu sou especialista nisso, em programar, esqueci de fazer as importações, importar o QLabel para dentro da nossa tela. Vamos lá? QLabel é um widget, QLabel, e o icon também, né? Então, além do que fonte, dentro de QTGui, que icon. Agora sim, executar. Prontinho. A imagem colocada. Aqui do lado aparece um pequeno erro, certo? Na verdade não é um erro, é um aviso, uma advertência que está com o mapa incorreto do RGB, tá certo? Não se preocupe que isso não traz nenhum problema. É só um mapa desconhecido, mas funciona perfeitamente como vocês estão vendo aqui. Então, fecha aqui.
E falta uma coisa que é a imagem na parte de baixo, certo? Vamos lá, label logo e label base. É exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para o outro. Recebe que label, eu vou escrever alguma coisa, né? Porque se a imagem não carregar por algum motivo, ele escreve e a gente sabe onde é que está o problema. Então essa aqui é a base. Ela vai ser colocada em self. Label logo, ponto, coloque o pixmap da base. Agora a gente vai ajustar. Para poder fazer esse ajuste no label base, a gente tem que se preocupar com o botão, né, para poder ele não passar por cima. Então eu vou usar o Geometry ao invés do Move, porque fica muito mais fácil de gerenciar ele. Vamos tentar aqui. Label base.set geometry, e aí ele vai ficar afastado 0 da esquerda, ele vai se afastar lá de cima, ele tem 220, 440. Pronto, deixar ele bem lá embaixo. Certo? E aí agora vamos manipular. A largura dele eu vou botar 411, mais largo do que a janela, não tem problema. Certo? E 161 de altura. Vamos executar aqui, F6. Pronto, perfeito. Tá certo? Está aqui o elemento da janela organizado. Usuário funcionando perfeitamente, senha funcionando perfeitamente, e aí a gente só precisa agora gerenciar as ações do botão logar. Tá feito a nossa janelinha, muito bem feita. No próximo vídeo a gente vai fazer o controle da senha, tá certo? E vamos fazer outra janela aparecer. Tudo bem? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu fechar aqui, ó. Olha como fica organizadinho desta maneira. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar. Até mais. Tchau.